Nesse trabalho que se inicia, eu sempre tenho uma fala para falar assim para a equipe, e essa fala eu estendo a todas as equipes, porque o trabalho em equipe é uma coisa assim que eu venho me sentindo muito bem e muito feliz, porque quando um elemento participa da equipe não está relacionado à idade. A importância sim é a participação. E muitas vezes a gente fica vendo assim que a força da pessoa, a presença da pessoa traz assim uma satisfação, uma alegria, um bem-estar mesmo. Então a oportunidade de participar de uma equipe, ela é muito gratificante, porque independente da idade da pessoa, aquele que está participando da equipe sempre fica feliz mesmo de estar pertencendo a essa equipe. Os elementos da equipe, cada um tem uma grandeza, cada um tem uma força, cada um tem um jeito. E o jeito de todos é que forma a equipe. Então esse trabalho nosso, que tem o nome de O Caminho do Paraíso, e o tema do programa de hoje é o que separa hoje tantos seres humanos da luz. A gente vem observando assim que uma observação assim grande do tamanho da Terra a gente não dá conta, mas uma observação pequena das pessoas que estão ao redor da gente, das pessoas que convivem com a gente, no bairro que a gente mora, na cidade que a gente mora. Então a gente vai fazendo uma observação com o costume das pessoas, que o que separa hoje os seres humanos da luz é costumes que não são bons, jeito de vida que não traz um crescimento, jeito de alimentar-se que não traz um processo de saúde, e o jeito de pensar, que hoje nós somos o que nós pensamos ontem, hoje nós somos o que nós comemos ontem, porque a pessoa só é no dia seguinte o que ele foi no dia anterior. Então, para nós termos uma oportunidade de caminharmos no caminho da luz, então nós temos que começar a ter costumes melhores dos pensamentos, do alimento, do jeito de ser, porque uma pessoa só pode caminhar no caminho da luz se ela caminha dentro dela com uma perspectiva, com um começo de cada coisa. Nesse começo, às vezes um caminho demora-se a vida inteira caminhando naquele caminho, mas esse começo, que pode ser uma vida inteira, com a perspectiva interior. Não tem assim, as coisas exteriores são difíceis de serem mudadas. É difícil de mudar de emprego, é difícil arrumar um trabalho, é difícil mudar o jeito, mas dentro da pessoa ter sempre a condição da esperança. Quando eu falo esperança, eu venho trabalhando assim, a confiança está junto com a esperança, porque a história dos imigrantes, pode ser que veio de um outro país, pode ser que veio de um outro estado, aquela pessoa ela tem somente a confiança e a esperança dentro dela, porque muitas vezes nem recurso financeiro tem. Então, essa condição que traz a pessoa a ter a coragem de mudar de localidade e iniciar uma nova vida num outro lugar que ele nem conhece, a não ser somente o nome. Essa condição boa que nós temos, nós precisamos de trazer para a nossa vida interior, para o nosso dia a dia, porque nesse nosso dia a dia é que está a possibilidade de uma realização. Quando a pessoa hoje estuda o livro Na Luz da Verdade, ela fica assim mais segura dentro dela, ela fica mais confiante. Essa confiança não está relacionada a uma confiança exterior. E o trabalho nosso aqui é um trabalho interior, da vida da pessoa. As coisas exteriores, a pessoa pensa assim que não tem importância, tem muita importância, porque se aquele homem
que teve a coragem de mudar de país, de mudar de estado, sem um recurso financeiro, hoje esta mesma pessoa mudando de país ou mudando de estado, com a condição financeira melhor, facilitará a vida dele no futuro e possivelmente dos seus descendentes. Então a condição do financeiro não está em pauta, porque os bens terrenos nós temos que ter assim muito cuidado e aprender a usá-los bem, aprender a administrá-los. A gente observa assim que as coisas em cima da terra não tem um limite e não tem assim uma coisa fixa. As coisas são mutáveis, porque a gente observa as grandes fortunas, então elas mudam de mão e assim num período curto, num período de algumas dezenas. Nosso trabalho é um trabalho interior e as coisas exteriores existem, elas sempre existiram. O que a pessoa precisa de ter é a vida interior dela. E se a vida exterior apresenta hoje muitas coisas que não leva para um futuro bom, para um caminho de alegria, para um caminho de saúde, para um caminho de solidez, a pessoa então tem que diferenciar nas coisas exteriores como ela vai ter uma harmonia interior. Porque o caminho espiritual, ele é todo um instante. Um ato exterior é uma reflexão, tem a reflexão dentro da pessoa. Então, e essa reflexão é imediata, porque a gente observa assim uma palavra mal falada, a gente fica dentro da gente com um mal-estar, uma palavra que ofende a outra pessoa, ou a gente sentiu-se ofendido por ouvir aquilo. Então fica essa condição interior dentro de nós. Então tem outras coisas assim muito interessantes também, porque à noite, quando a gente larga o corpo físico, é a vida espiritual, é a vida na matéria fina. A vida na matéria fina, ela não pode ser diferente da vida que é na matéria grosseira. A vida na matéria fina quer dizer assim que é conhecida também como plano astral. A vida na matéria fina, ela é como a vida na matéria grosseira de uma maneira diferente. Nosso corpo, quando está dormindo, nós atuamos na matéria fina e que tem o nome de plano astral. No nosso dia a dia, conforme nós vivemos o nosso dia, o jeito que pensamos, o jeito que atuamos, o jeito que recebemos as informações, aquilo que a outra pessoa nos transmite por um gesto, por um sorriso, por uma palavra. Então, quando a gente vai repousar o corpo físico, o nosso corpo de matéria fina vai viver essas situações. Se na vida exterior, se na vida de matéria grosseira apresenta muitas contradições, na vida de matéria fina também apresenta as contradições. Se nós temos um propósito interior, esse propósito é dentro de cada um de nós. Quer dizer, é mudança de trabalho, é desenvolver novas habilidades, é ter a condição assim de poder sempre usar o corpo físico. Essa condição de poder sempre usar o corpo físico não está relacionado à idade. Então é o jeito que a pessoa pensa, é o jeito que ela acha que é a vida. Então, mas se a pessoa desenvolve um jeito bom, fazendo uma análise da vida dela, que a vida de uma pessoa não pode ser diferente da vida do pai dessa pessoa, porque nós somos os nossos pais. A nossa massa cefálica é a mesma constituição da massa cefálica do nosso pai. Então, quer dizer que o nosso jeito de pensar, o ângulo que nós vemos o mundo assemelha muito ao ângulo que os nossos pais viam ou veem o mundo. Então a nossa vida espiritual é
todos os dias. A nossa vida espiritual é depois do plano astral. No plano astral está as nossas limitações, ou está também as nossas conquistas, os nossos empenhos. Muitas vezes a pessoa acorda de manhã e fala que não teve um tipo de sonho bom. Muitas vezes a pessoa acorda e fala que teve um sonho bom, um sonho gratificante, um sonho que ela aprendeu muito naquele sonho e ela teve assim muitas vivências boas, muitas paisagens bonitas. Assim como outras pessoas também têm sonhos de preocupação, de insegurança, e vê muitas coisas que a pessoa, quando acorda, não sente feliz. Então a vida interior da pessoa é que leva ela todas as noites para as vivências no plano astral, na matéria fina. Então, quando a gente procura um jeito bom de caminhar no nosso dia a dia, possibilita também irmos para este plano. Porque muitas vezes a pessoa fica bem claro dentro dela uma informação que ela recebeu no período em que ela se encontrava repousando, uma instrução e um jeito, uma maneira de realizar uma coisa. Então a pessoa, ela precisa de estar assim durante o dia, que ela mantém-se desperta, acordada, o trabalho de ir verificando-se e vendo a postura dela, o jeito que ela come, o jeito que ela fala, o jeito que ela pensa, o jeito que ela veste. Então ela vai desenvolvendo um jeito bom para a vida dela. Esse jeito bom é um jeito assim, se nós na nossa caminhada arrumamos um pouquinho todos os dias, acontece que ao longo dos anos vamos arrumar um ângulo muito grande da maneira de viver, da maneira de falar, da maneira de entender o mundo. O entender o mundo está relacionado de como a pessoa o vê, de como a pessoa segue os conceitos que ela recebeu. Então, a pessoa, se ela tem a disposição de observar-se todos os dias, todos os dias não, todos os instantes. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma atividade física para ela adquirir uma resistência, para ela ficar mais fortalecida fisicamente. Não é a atividade física que vai deixar a pessoa fortalecida. O jeito que é feito a atividade. Então, uma atividade tem sempre que ser feita com uma finalidade. Um resultado no corpo físico é quando a pessoa sente aquela parte do corpo que precisa ser melhorada, que precisa ser fortificada. Então, aquela parte que a pessoa precisa de melhorá-la, ela tem que sentir. Porque quando a gente sente uma parte do corpo, o coração tem essa importância. Ele manda mais sangue para aquela parte do corpo. Quando as células recebem mais sangue, então elas são melhores oxigenadas, então aquelas células vão regenerar mais facilmente. Então todo um jeito de vida interior tem que ser observado, porque a vida espiritual e o que separa hoje tantos seres humanos da luz é a falta de atenção com o próprio. Porque nós temos muitas referências importantes. A parte interna de um corpo humano, ela é uma referência toda a época da vida da pessoa. Agora, as pessoas valorizam esta parte térmica do corpo em duas fases, que a pessoa sente muito preocupada na primeira fase, quando o tutor está cuidando de uma criança, essa criança aumenta a temperatura. Então, ele fica muito preocupado com o aumento da temperatura e depois, na mulher pós-menopausa também, ela sente muito incomodada
quando essa temperatura entra em desequilíbrio. Então, essa parte térmica do corpo é uma referência muito boa para a pessoa caminhar no caminho da luz. Porque se dentro tem uma temperatura padrão de 36,5, toda a época da vida da pessoa, 36,5 aproximado. Então, já tem uma referência para a pessoa começar a ir percebendo como é melhor o tipo do alimento, como é melhor o seu vestuário, como é melhor o seu resguardo térmico. Então, nosso trabalho é um trabalho de esclarecer, né? E esse esclarecimento vem assim na compreensão, mudando os conceitos, mudando o nosso jeito de vida, porque todo um conceito recebido é o conceito dos nossos pais. O conceito dos nossos pais foi bom para eles, para nós temos que verificar melhor, porque nós estamos assim fazendo avaliações como um desenvolvimento exterior venha a ser um desenvolvimento interior. E quando a gente começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, a gente vê assim que um desenvolvimento interior não tem nada a ver com o desenvolvimento exterior. Porque a pessoa quando chega nessa terra, ela chega só ela, sem mais nada. E quando ela vai embora dessa terra, também ela vai embora com ela sai com o que ela agregou internamente. As coisas exteriores todas ficam. Então quer dizer que o que vale para a pessoa é o que ela vivenciou, é o que ela agregou na vida interior dessa pessoa. Então a vida interior que é o marco da vida exterior, do período de vida da pessoa. Não tem importância assim a pessoa ter esse ou aquele costume. Tem importância é a gente estar dependendo daquela pessoa, dependendo daquele jeito de vida daquela pessoa, porque ela está ocupando um lugar que teria que estar sendo ocupado pelo primeiro mandamento. Então a gente vê assim que a nossa vida, ela é uma vida natural, uma vida simples, e que se a gente dedica tempo para outras coisas, a nossa vida interior fica vazia, fica sem uma grandeza, sem uma riqueza, e isso faz falta, porque na solidão, nas madrugadas, na saudade, a gente não tem uma coisa boa para lembrar. E o que separa hoje tantos seres humanos da luz é o descuido assim de não colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. A pessoa descuida, então ela coloca outras coisas em primeiro plano. A vida interior da pessoa, ela fica sempre sendo ocupada para outras coisas, não para o crescimento dela. Porque muitas vezes a gente vê assim uma pessoa que já está com mais anos, com várias décadas de vida, e ela sente insegura de largar o corpo físico. Porque o que ela tem dentro dela não dá sustentação. A formação dela, o conceito que ela tem, o conceito que ela recebeu do pai dela, não dá a ela uma sustentação interior para ela poder sentir-se segura na nova fase que ela está tendo, que é um caminho interior, um caminho espiritual. E nós temos assim muitas informações que nos dificulta, porque a informação vem de uma pessoa que muitas vezes a gente pensa que aquela pessoa tem um desenvolvimento interior, porque essa pessoa está ocupando um cargo de importância na sociedade. Pode ser de um professor, pode ser do nosso patrão, pode ser do nosso chefe, pode ser do nosso colega, pode ser daquele irmão que nós convivemos com ele todos os dias. E esse irmão apresenta hoje um conceito diferente de viver, que a gente analisando assim, mas
devagar, a gente vai ver que aquele conceito daquele irmão que a gente gosta tanto está errado, porque ele vem tendo dificuldade de sobrevivência, ele vem ficando sem saúde. Então, essa referência que muitas vezes a gente coloca como sendo uma referência de vida e que nós acabamos ficando prejudicado porque começamos a valorizar outra coisa que não é a nossa vida interior. E como outra coisa não leva a lugar nenhum. Então a pessoa precisa de adquirir um costume de todos os dias estudar o livro Na Luz da Verdade, porque quando ela estuda, ela para dentro dela também e começa a analisar e começa a ver o norte que ela precisa de seguir. Porque um propósito é uma direção. Muitas vezes essa direção ela é dificultosa no momento em que nós nos encontramos, mas na sequência dos anos, esse marco, esse norte, fica firme, fica forte. Então, o primeiro plano assim da nossa vida fica fácil da gente seguir, porque o primeiro mandamento é uma estrutura. Tanto é uma estrutura porque em qualquer situação que a pessoa se encontra, situação de medo, de desespero, da dificuldade financeira, da falta do trabalho, de um querido amigo ou de um querido da família que se encontra sem saúde, então a gente coloca o primeiro mandamento. Então o nosso dia a dia, ele precisa de sendo visto e revisto para a gente saber também como a gente coloca os valores, as importâncias. Então, o que separa hoje tantos seres humanos da luz é conceitos errados, é colocar outra coisa no lugar do primeiro mandamento. Isso faz com que a pessoa para ou distancia da clareza, da beleza, porque o primeiro mandamento a gente precisa de colocá-lo na alegria, na satisfação, porque se a gente tem o norte, a gente tem também a alegria. Sabe que aquele propósito vai demorar um pouco, mas dentro da gente se encontra a condição, a confiança de ir caminhando, de ir arrumando, porque o caminho interior, ele não é difícil de ser arrumado. O que precisa é de ter o propósito, porque o propósito, ele não é uma coisa assim que é uma linha reta. Não tem como a pessoa caminhar no dia a dia dela na linha reta, porque ela tem as responsabilidades e com as responsabilidades ela tem que ir adequando. A vida, ela é uma coisa de movimento. O nosso corpo físico é uma coisa de movimento, porque quando a gente faz um movimento útil, uma importância de ir à feira, de ir ao varejão, de fazer um trabalho que precisa de ser feito, então houve um movimento, possibilitou o sangue circular dentro do corpo. Com essa circulação, aquela parte mais enfraquecida, o sangue daquele lugar é substituído e aquele sangue novo que chega também com um oxigênio novo, possibilitando aquelas células melhorarem. Houve uma mudança, houve uma ativação. Então, um esforço que muitas vezes a gente, quando está fazendo aquele esforço, a gente pensa que pode ser feito diferente, mas aquele esforço tem também essa importância. No movimento tem o despertar, no movimento tem a harmonia, tem a saúde. Então, o que separa hoje tantos seres humanos da luz é a moleza, a preguiça, porque só de ter a comodidade de não pesquisar o que recebeu dos pais para ver se está correto, gestos, maneiras, falas, alimentos,
Muitas vezes a gente pensa que um alimento ele traz um benefício, não traz um benefício, porque aquele produto está sendo vendido como um alimento, mas se a gente lê a propriedade que existe naquele alimento, o corpo físico vai ter que ceder propriedades já adquiridas para anular o ácido que aquele alimento traz. O colorido que se colocam hoje nos alimentos, muitas vezes é prejudicial à saúde. Então, quando a gente compra um alimento, a gente tem que também conhecer, porque com um corpo físico doente, a pessoa não tem como servir à luz. O ser humano, a finalidade dele aqui na Terra é brilhar. Se uma gota de orvalho brilha, se uma gota de orvalho passa o sol por ela e do outro lado fica todas as cores, olha que importância tem essa gota de orvalho, olha que importância tem um pequeno inseto, e nós seres humanos ainda não sabemos qual é a nossa importância. Vivemos nessa terra assim, recebendo o que os nossos pais nos transmitiu e não fazemos um esforço para ver se aquilo está correto, se aquela palavra está correta. À noite, nós temos que ter o merecimento de ir para aquelas regiões de luz. E a ida para aquelas regiões de luz é a ida também para aquelas regiões de ensino, de trazer novos ensinos. Então é bem interessante assim, quando a pessoa traz os ensinos, quando ela acorda, porque tem pessoas que têm profissão, que aquela profissão é muito difícil de estudar na matéria grosseira, porque a gente vê assim uma combinação de números de 1 a 9, que é infinito aquela combinação. Então tem coisas que têm combinações assim 1000 vezes, mais de 1000 vezes. Então é bem importante assim a condição de ir para a região, para as regiões de ensino e trazer esses ensinos. Na matéria fina, no plano astral, as coisas não têm norma temporal. Muitas vezes a gente vê uma fotografia e vê aquela fotografia em movimento. Então aquele ensino trazido é de uma grandiosidade que não tem como explicar. Falta palavras, falta material na matéria grosseira para transmitir aqueles ensinos recebidos. Então, o livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa a ter esta condição dentro dela e dentro dela ela sentir-se segura todos os dias. Todos os dias ela sentir que está em crescimento interior, agregando novas coisas para o seu dia a dia. A nossa vida interior é a vida de relacionamento, é o relacionamento do nosso trabalho, é o relacionamento do nosso dia, é o relacionamento com aquela pessoa que vende aqueles produtos que a gente está sempre fazendo a compra dele, é o relacionamento com os nossos funcionários, é o relacionamento assim todos os dias, de como a gente vê as estrelas, de como a gente vê o sol surgindo, de como vê o entardecer, a beleza das nuvens. Então, o nosso dia a dia é a nossa vida. E essa nossa vida, ela tem que ser assim uma coisa alegre, independente do dia exterior que se encontra, ou sol ou chuva, a nossa vida interior não pode ser abalada.